Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, já chega se inscrevendo no canal e deixando o like. E hoje estamos aqui com Oeste Sem Filtro, todos os créditos a eles. E sem enrolações, já vamos direto ao vídeo. 7 e o Supremo Tribunal Federal ficou sem respostas sobre a origem da chamada Minuta do Golpe. O Google informou ontem que não pôde identificar quem publicou o documento na internet que propunha um estado de defesa depois das eleições de 2022. A ordem veio do ministro Alexandre de Moraes a pedido da defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, réu na investigação sobre a alegada tentativa de golpe. O documento foi encontrado na casa de Torres em 2023. Segundo o Google, a responsabilidade pelos dados é de sites que divulgaram a minuta, como o Cafezinho e o Conjur. A defesa de Torres Senhor ministro, busca após a eleição, após provar o segundo... que o documento circulava online e não tem relação com o ex-ministro. O STF agora pode solicitar informações diretamente aos sites citados. Silvio Navarro. É a lei, né? É a força da lei, a força do crime impossível, a tentativa do ministro Alexandre de Moraes de o tempo inteiro interpelar quem quer que seja, interpelar inclusive Big Techs. O ministro Alexandre de Moraes quer encontrar, depois de tanto tempo, né? Nós estávamos falando aqui sobre o caso de uma tornozeleira, do episódio do 8 de janeiro de 2023. Hoje nós estamos em junho, daqui a pouco estaremos no segundo semestre, estamos avançando para o segundo semestre de 2025. Quem é que não quer virar essa página? O ministro Alexandre de Moraes, depois de todo esse tempo, depois de todo o trabalho feito pela Polícia Federal, a serviço dele, a mando dele, uma ala da Polícia Federal, que é uma instituição séria, que tem profissionais honrados, mas que foi aparelhada a cúpula politicamente para atuar a favor do ministro Alexandre de Moraes. É a polícia do ministro Alexandre de Moraes. É a polícia do golpe, os investigadores da trama e do crime que agora se mostra impossível. Eles não encontraram nada. Pararam na delação do Mauro Cid, o coronel delator. Foi tudo o que encontraram. Esse é o conjunto probatório do 8 de janeiro, a delação do Mauro Cid, que agora sequer mais para em pé. Nem a delação do Mauro Cid se sustentou. Ele mesmo falou nas conversas, infringindo regras rígidas da delação premiada. Não pode usar rede social. Ele usou rede social. Falou, nunca falei em golpe. O presidente Bolsonaro nunca tratou de golpe. Entre outras tantas coisas. Ele disse que foi coagido, que as perguntas eram dirigidas, que o relatório estava pronto. Aí eles produzem um catatal com 900 páginas cheias de adversativas, de suposições, de mas, de supostamente, de talvez. Ou seja, um relatório que não prova nada. O Procurador-Geral da República, que chega à cadeira em dezembro de 2023, o tumulto foi em 8 de janeiro, ele só carimba, não produz nada, não agrega nada. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que é de fato a figura, né, o agente acusatório, ele é o papel do Ministério Público, cabe a ele. Não à toa a ministra Carmen Lúcia deixou isso claro. Então ele é o investigador, ele é quem faz as perguntas, é quem manda prender, é quem manda soltar, ele foi vítima também e, ao fim, ele será o julgador. E onde é que a gente chega? Em nada. Absolutamente nada. E agora ele precisa achar uma minuta. Então ele fala, como, Google, me ajude a achar uma minuta. Porque a minuta não apareceu. Pode resumir nessa frase. Google, me ajude a achar uma minuta. Né? Se fosse para o X, ele não gosta do X, ele fechou a conta. Ele diria, Grok, me ajude a achar uma minuta. Pois tentou procurar no Google, mas não achou literalmente isso, né? Inclusive, nem o Google tem, né? O Piotr, inclusive a empresa, o Google, afirma na sua resposta que apenas indexa os sites em sua busca, não sendo responsável pelo que cada um publica. Ou seja, para quem é leigo entender é o seguinte, ela tem aquele espaço, serve como uma plataforma para poder, onde o usuário pode colocar qualquer tipo de conteúdo. Inclusive, a gente está vivendo nesse momento, nos últimos tempos, justamente um julgamento sobre a responsabilização das plataformas em relação ao que os usuários publicam, né?
Aliás, eu acho que ela deu essa resposta justamente já avisando o que está acontecendo no país hoje. Essa decisão do Supremo ainda não tá publicada, porque faltam votos ainda, mas o que é um absurdo, completamente um absurdo. A Constituição, é sempre bom a gente lembrar da Constituição. A Constituição vai lá e veda o anonimato. Ou seja, você não pode ter um perfil, você não pode ter um site se você se mantiver anônimo. Por quê? Porque a Constituição diz que se você, por exemplo, cometer um crime contra a honra, tem punição. Mas para eu poder punir alguém, processar alguém, preciso saber quem foi que disse. Então a Constituição é muito sábia. Ela garante a liberdade de expressão como cláusula pétrea e ela garante que você, obviamente, pode falar o que quiser, publicar. Aliás, não existe censura prévia, ela é completamente vedada pela Constituição. Agora, se você disser alguma coisa e alguém ficar incomodado com aquilo, se sentir ofendido, a Constituição também diz que, salvo crimes contra a honra, que poderão ser punidos de acordo com a lei. E aí vai para o Código Penal. Crimes, estou falando de injúria, calúnia, difamação, tudo está muito claro. E funcionava assim até outro dia. Esse era o arcabouço jurídico brasileiro, democrático, estabelecido desde os anos 80 e que perseverou até outro dia, quando o Supremo começou a reescrever a Constituição e, de forma completamente abusiva, mexeu numa cláusula pétrea. E agora questiona se a liberdade é relativa. Como assim relativa? Relativa em que sentido? A pessoa pode dizer e depois ela responde. E no caso das redes sociais, especificamente nesse caso, o que o Google está dizendo é o seguinte: está aqui, o sujeito publicou, bom, então ele responde por isso. E agora precisa saber o que é exatamente isso, que minuta é essa? O que texto é esse? O que ele quer dizer? E outra, previu que um estado de defesa, mas estado de defesa é uma ferramenta constitucional que precisa de autorização de muito mais gente. O presidente não faz estado de defesa da noite para o dia, não funciona assim. Tem prazo para acabar. Isso pode ser questionado, inclusive no Congresso Nacional. Ou seja, de novo, fica se insistindo nessa tese. Até onde vai esse julgamento completamente... Perde-se tempo, perde-se dinheiro e perde-se a possibilidade de juntar o país para fazer o país se livrar dos males que hoje ele tem. Um deles está no Palácio do Planalto e os abusos que tem no Supremo. Porque a gente precisa preservar o que é o Supremo de verdade e preservar a cadeira presidencial. Quando está mal ocupado, gera tudo isso que a gente está vendo. Agora são 7h14, ainda tem muito Oeste Sem Filtro pela frente, mas nesse instante eu preciso liberar Silvio Navarro, porque ele vai se preparar para logo mais às 8h30 da noite, para mais medicina. Não tem conexão nenhuma com o assunto, não tem conexão nenhuma com a economia. Fala de indecência, diz que é incompreensível. Eu quero entender isso também. O que a área econômica do governo Lula não consegue entender, Silvio? Ele não consegue entender nada. Agora, Daniel, eu vou deixar toda a parte técnica aqui para o Cauti, para o Piotto, que conhecem economia muito melhor, sabem falar muito melhor do que eu, mas não é mais culpa do Jair Bolsonaro, então, né? Nem do Roberto Campos Neto. Não. É isso que eu entendi. Essa é a primeira pergunta, não é mais culpa deles. Então, eu acho que eu imaginava que a Glaze, por exemplo, ia culpar aquela esteira do supermercado fascista, a prateleira da farmácia de extrema-direita, os antidemocráticos que trabalham na feira, porque são todos eles os culpados. O governo Lula, não. A forma como esse governo é perdulário, como a arrecadação nunca é suficiente, né? Sempre gastando aquilo que não tem, falta de plano de voo, de projeto, esse não é o problema, né? O PT é uma piada, é um governo que acabou. E eu vou repetir aquilo que tenho dito. Amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, falta um dia a menos, né? Tá acabando, tá terminando. Carlos Cauti, o que diz? Eu digo, tirem de perto a cachaça, porque evidentemente tem muita gente bebendo lá em Brasília, porque são mensagens assim, que beiram o ridículo, francamente. Não, primeiramente, vamos pegar de novo a mensagem da Gleisi Hoffmann, né? Porque vocês sabem que o mercado financeiro, toda vez que o Banco Central faz uma reunião do Copom, tem duas coisas que fica ansioso até para esperar, aguardando com ansiedade. Uma é a ata do Copom e a outra a ata da Gleisi, né? Dessa vez não teve ata da Gleisi, teve o grito do desespero da Gleisi
Glazer, que disse que é incompreensível como a Selic chegou a 15%. Incompreensível para quem, cara pálida? Que temos uma taxa, né, de inflação que está superando a meta indicada pelo próprio governo Lula e vai continuar acima da meta até 2027. Ou seja, o Lula vai deixar para o primeiro ano do próximo presidente essa herança maldita de uma inflação acima daquilo que o próprio governo Lula disse que era o teto máximo. E, portanto, o Banco Central deve atuar de forma condizente ao seu mandato, vulgo aumentando os juros para tentar conter essa inflação. E a inflação não é um fenômeno metafísico, não é um fenômeno do capitalismo branco, opressor, europeu. Não é nada disso. É simplesmente o fruto do quê? Do gasto desenfreado do governo Lula. Lula abriu as torneiras do populismo, abriu as torneiras dos cofres públicos, está dando dinheiro para tentar comprar votos como se não houvesse amanhã, e a consequência disso aumentam os preços no supermercado, aumentam os preços nas lojas, portanto, a população está sofrendo uma perda de poder de compra e o Banco Central deve atuar subindo os juros. Então, é incompreensível, só para quem não consegue passar a primeira página de um livro de economia básica, um livro de economia simples para primeiro ano de qualquer curso universitário. E, além disso, eu só queria lembrar, Daniel, que não é só o Galípolo que foi nomeado pelo Lula, toda a diretoria do Banco diretoria do Banco Central que eleva os juros. É um tapa na cara de um governo que achava que podia monopolizar o Banco Central e se encontrou com um Banco Central independente, essa sim herança do governo Bolsonaro, e que agora não consegue controlar. Vão chegar em 2026 com uma recessão, com juros altos, com juros recordes, né, e com inflação alta, e vão enfrentar também a fúria de uma população com carnezinho mais caro, com com carrinho de supermercado mais vazio e com salários que valem cada vez menos. Boa sorte para as eleições do ano que vem. Pois é, Piotr, será que não seria o caso do governo assumir um compromisso de apresentar alguma proposta concreta, por exemplo, de corte de gastos? Será que não seria isso que ajudaria, de fato, os juros a baixarem? Daniel, as previsões de déficit para este ano, aliás, não tem nenhuma previsão de superávit, nem de zero na conta. No governo Lula 3 tem corrido em ritmo equivalente a quase o dobro do aumento da arrecadação, que cresce, sabemos, substancialmente. E como? E esse padrão deve se manter em 2026, levando a um colapso no funcionamento da máquina pública a partir de 2027. Segundo projeções oficiais, o chamado shutdown é a falta de dinheiro para despesas básicas. Ao longo do terceiro mandato de Lula, a equipe econômica obteve aumento acima da inflação na receita líquida, mas com gastos crescendo acima da receita. O governo pode encerrar 2025 com déficit primário equivalente a 0,77% do PIB, incluindo o pagamento de precatórios. Isto deve impactar no crescimento da dívida pública, principal termômetro de solvência dos países. Projeções do Instituto Fiscal Independente do Senado indicam que o governo Lula acrescentará cerca de 12 pontos percentuais à dívida em 4 anos. Carlos Cauti. Pois é, Daniel, vamos lá. Primeiramente, só para complementar também aquilo que o Piotr muito bem explicou, ou seja, a tonelada de falsidades que a Gleisi Hoffmann escreveu naquele tweet, né, como condensar em poucas dezenas de caracteres
tanta mentira, né? Porque é mentira que as contas públicas brasileiras estão no equilíbrio, é mentira que o governo está no 0 a 0 no primário, porque tirou boa parte das despesas mais pesadas do cálculo do arcabouço fiscal, tirou o Fundeb, tirou parte das concessões e permissões, tirou também parte dos precatórios, tirou uma série de coisas, aí é fácil fechar no 0 a 0. E mesmo assim não fecha no 0 a 0, porque deve 0,75, né? Com a anuência do Supremo. Com a anuência do Supremo, ou seja, temos cumplicidade de fato, nessa maquiagem das contas públicas. Ou seja, o rombo das contas públicas é muito maior daquilo que aparece oficialmente. E mesmo o oficial é muito pesado. Lembrando que o governo Lula chegou a R$ 1 trilhão de rombo das contas. R$ 1 trilhão. Então, esse é o tamanho, né, da devastação, da devassa que está sendo feita, no final das contas, não nos cofres de Brasília, mas nos bolsos dos brasileiros. Porque cada real gasto lá em Brasília é um real tirado da carteira dos brasileiros. É um imposto a mais, é uma taxa do Haddad a mais, é um MP do IOF a mais. É dinheiro que sai do trabalho que o brasileiro faz no dia a dia, do esforço, do suor, e vai direto para pagar as mordomias lá em Brasília. Sem contar, claro, as estatais que estão registrando os piores déficits, os piores vermelhos de suas histórias, né? Os Correios são um caso típico, mas não é a única estatal. Os Correios estão dando calote até em estrutura de logística. Daqui a pouco não vai conseguir nem entregar mais a carta, pode fechar já os Correios. E isso tudo na anuência, como o Piotr bem lembrou, e no plauso do Supremo Tribunal Federal, que se fosse outro governo, já teria mandado prender muita gente no Ministério da Fazenda, pedia 24 horas para explicar, pedia divulgação de todos os documentos do Ministério da Fazenda para tentar humilhar o governo em praça pública. Nesse caso, está tudo bem, chegaremos em 26 com rombo fiscal gigantesco, mas lá em Brasília ninguém protesta. Diga, Piotr. Não, só para complementar, o Supremo institucionalmente bombadão, como ele se imagina, né, que pode tudo, imagina poder tudo. Sim, coloca pessoas que não têm foro privilegiado sendo julgadas dentro do Supremo, interfere, tem uma série de inquéritos aí, todos ocultos, essas coisas todas. Agora, tem uma coisa que o Supremo não vai conseguir fazer. Pode autorizar tirar do cálculo primário, pode fazer o que quiser, mas os brasileiros vão continuar fazendo a conta real. Dívida é dívida, despesa é despesa, ou seja, a conta básica de mais e de menos. Essa o Supremo... Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha agora. Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Juros no Brasil, Banco Central eleca SIC para 15% da maioria nível desde 2006. A elevação do Selic para 15% foi confirmada pelo Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central nesta quarta-feira, dia 18. A taxa subiu de 0,25 ponto percentual e chegou ao maior nível desde 2006. A decisão foi tomada de forma unânime entre o presidente do Banco Central, Gabriel Carpio, e os 8 diretores que integram o comitê. No comunicado oficial do Copom, sinalizou que deve interromper os aumentos nas próximas reuniões. O objetivo é avaliar os efeitos de ajuste feito até agora. Sétimo aumento seguido. Este é o sétimo aumento consecutivo na taxa básica de juros. Em setembro do ano passado, a Selic estava em 10,5%. Desde então, foram 4,5 pontos percentuais de alto acumulado, configurando um dos ciclos mais intensos dos últimos 20 anos. Desta vez, o mercado financeiro está dividido. Uma pesquisa realizada pelo BTG Pactual ouviu 76 analistas. Segundo o levantamento, 51% esperavam manutenção da taxa, enquanto 49% apostavam em uma nova alta. Cenário econômico pressionado decisão. O cenário econômico global tem influenciado a política
monetária e a guerra tarifa inicial pelo presidente americano Donald Trump gerou impacto nas moedas e na atividade econômica. Além disso, a valorização do real é a previsão de crescimento global mais fraco foram considerados no debate. Mesmo com esses fatores, a inflação segue acima da meta. O IPCA acumulou 5,3% em 12 meses, até o maio, em frente à meta de 3%. A situação fiscal do país também preocupa. Alguns indicadores ainda mostram atividades aquecidas. Copom prever pausa. De acordo com o Copom, o momento exige uma política monetária firme. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, inflação elevada, economia aquecida, pressões no mercado de trabalho, afirma o comitê. Texto diz que se o cenário projetado se confirmar, a taxa será mantida. O objetivo é verificar se os juros atuais sustentados por mais tempo conseguirão reduzir a inflação de forma consistente. Foi essa a noticinha que eu consegui ver para vocês aí. Os juros do Selic tá aumentando aí, então só aumenta os juros aí para todo lado. Comente aí o que vocês acharam no vídeo. Comente aí de que cidade vocês estão nos assistindo para a gente saber de onde que tá vindo os nossos espectadores. Muito obrigado a todos por assistir até aqui e vamos ficar por aqui.